Sabe, a nossa vida é, no fundo, a soma dos nossos hábitos. Pensa bem, desde a primeira xícara de café de manhã até o caminho que a gente faz para o trabalho, boa parte do que fazemos acontece meio que no piloto automático. Mas como é que esses padrões se formam no nosso cérebro? E o mais importante, será que a gente consegue ter algum controle sobre eles? Bom, é nessa ciência fascinante por trás das nossas ações que a gente vai mergulhar agora. Pra gente começar, vou lançar uma pergunta que parece até coisa de filme. Imagine uma pessoa que perdeu, assim, completamente a capacidade de criar novas memórias. Seria possível pra ela aprender algo novo? Tipo, o caminho pro banheiro numa casa que ela nunca viu na vida? E essa pergunta, por mais maluca que possa parecer, não é só um exercício de imaginação, não. Ela nos leva direto para um caso real e, assim, extraordinário. A história de Eugene Pauly, um homem cuja condição virou um dos quebra-cabeças mais reveladores na neurociência. Em 1992, uma infecção viral devastadora simplesmente apagou a parte do cérebro do Eugene que era responsável por registrar novas experiências. Ele não conseguia se lembrar do que tinha acontecido 30 segundos atrás, não reconhecia os próprios netos, não sabia a própria idade nem o que tinha acabado de comer. A mente dele, para todos os efeitos, estava congelada no tempo. E é aqui que a história fica realmente impressionante, porque apesar dessa amnésia profunda, a esposa do Eugene começou a notar uma coisa inexplicável. Ele estava desenvolvendo rotinas. Ele saía para caminhar sozinho e sempre achava o caminho de volta. Isso mesmo sem conseguir desenhar um mapa do quarteirão. Quando sentia fome, ele ia direto para um armário específico na cozinha. Ou seja, ele estava aprendendo, mas sem ter nenhuma memória consciente de como ou quando aprendeu aquilo. Então, o que estava acontecendo ali? Se a parte do cérebro da memória consciente não funcionava mais, que outra força estava no comando? A resposta para esse mistério do Eugene, gente, revela o código fundamental que governa uma boa parte do nosso comportamento de todo dia. E esse código tem nome. Os cientistas chamam de loop do hábito. É uma estrutura neurológica que permite que nosso cérebro funcione de um jeito eficiente e automático. Pesquisadores lá do MIT descobriram esse padrão neurológico de 3 etapas. Funciona assim. Primeiro tem a deixa, que é o gatilho. Pode ser um lugar, uma hora do dia, um sentimento, qualquer coisa. Aí vem a rotina, que é a ação em si. E por fim a recompensa, que sinaliza para o cérebro que, opa, esse ciclo aqui valeu a pena. No caso do Eugene, ver um corredor era a deixa para procurar o banheiro. O tédio era a deixa para a caminhada. E a fome era a deixa para ir atrás dos amendoins. Parece simples, né? Deixa, rotina, recompensa. Mas calma lá que não é tão simples assim não. Nesse modelo de 3 passos está faltando uma peça-chave. E a descoberta dessa peça, curiosamente, transformou um produto que era um fracasso de vendas em um sucesso bilionário. Olha só essa história. Quando a P&G lançou o Febreze, foi um desastre. O produto era uma maravilha da tecnologia. Eliminava qualquer cheiro ruim. O problema, as pessoas que mais precisavam dele, aquelas com casas cheirando a cigarro ou a bicho de estimação, simplesmente não sentiam o cheiro. Elas já tinham se acostumado. Ou seja, não existia uma deixa clara para usar o produto. E sem a deixa, o loop do hábito nem começava. E foi aí que a equipe da P&G descobriu o ingrediente secreto, o anseio. O nosso cérebro não é motivado só pela recompensa em si, mas pela antecipação da recompensa. É esse desejo, essa expectativa que realmente bota o motor do loop para funcionar e o transforma em algo automático. E aí, a P&G mudou tudo. Eles colocaram perfumes agradáveis no Febreze e passaram a vender o produto não como um removedor de cheiro ruim, mas como a recompensa final depois de limpar a casa. A deixa passou a ser: terminei de arrumar o quarto. A rotina era borrifar o Febreze e a recompensa, aquele cheirinho fresco, gostoso, de limpeza. As pessoas começaram a ansiar por esse cheiro, como um sinal de trabalho bem feito. E aí, as vendas explodiram. O mais incrível de tudo isso é que quando a gente entende esse mecanismo, a gente pode usar ele para reescrever os nossos próprios hábitos. E isso nos leva para a chamada regra de ouro da mudança de hábitos. A regra é surpreendentemente simples, mas muito profunda. Tentar simplesmente apagar um mau hábito, ainda mais um que já está ali há anos, é uma batalha quase perdida. A estratégia mais eficaz é transformá-lo. O segredo é o seguinte: manter a mesma deixa e a mesma recompensa, mas trocar a rotina no meio do caminho. Por exemplo, se a deixa é sentir estresse no trabalho e a recompensa que se busca é um momento de alívio, em vez da rotina de fumar um cigarro, dá para colocar no lugar a rotina de uma caminhada de 5 minutos.
A deixa e a recompensa são as mesmas, mas o comportamento é completamente diferente. E isso não é só teoria, viu? O técnico de futebol americano Tony Dungy usou exatamente essa lógica para transformar times perdedores em campeões. Ele ensinou novas rotinas automáticas em resposta às mesmas deixas do jogo. E é o mesmo princípio por trás do sucesso dos Alcoólicos Anônimos, que ajuda as pessoas a identificar as deixas e as recompensas que levavam a beber, para construir no lugar uma nova rotina de apoio social. Só que entender o quão automáticos os hábitos podem ser nos joga na frente de uma questão ética bem complicada. Se uma parte tão grande das nossas ações acontece sem a gente nem pensar, onde é que fica a nossa responsabilidade? A história de Andy Bachman mostra esse dilema de um jeito bem dramático. Ela era uma dona de casa que, depois de receber uma herança, desenvolveu um vício terrível em jogos de azar, que levou ela à ruína financeira. Quando o cassino processou a Angie por causa das dívidas, a defesa dela levantou um argumento chocante. Eles disseram que o cassino sabia do vício dela, que eles rastreavam as perdas dela e, mesmo assim, continuavam mandando ofertas explorando de propósito o loop de hábito dela. A questão que foi parar no tribunal foi: a Angie estava fazendo uma escolha consciente ou ela estava agindo por compulsão? A própria Angie descreveu o que sentia dizendo que parecia que o cérebro dela simplesmente desligava. A deixa, uma oferta de viagem grátis, por exemplo, ativava a rotina de jogar e tudo isso era movido por um anseio gigantesco de ganhar antes mesmo que o pensamento racional pudesse fazer alguma coisa. E a ciência confirma isso. Estudos com imagens do cérebro mostram que, para um jogador compulsivo, um quase acerto numa máquina caça-níquel acende as mesmas áreas de recompensa do cérebro que uma vitória de verdade, ou seja, neurologicamente, perder por pouco tem o mesmo gosto de ganhar. E isso cria um anseio quase impossível de resistir, de jogar de novo. É um ciclo que os cassinos, claro, são projetados para maximizar. E isso nos deixa com uma pergunta bem desconfortável. No final, os tribunais decidiram contra a Angie, argumentando que, em algum momento, ela teve que fazer a escolha de entrar no cassino. Mas a ciência dos hábitos mostra que essa linha entre escolha e compulsão é muito mais confusa do que a gente gosta de admitir. Se o hábito é o jeito do cérebro economizar esforço, em que ponto essa automação tira a nossa responsabilidade? É uma questão que a ciência e a lei ainda estão tentando resolver. Para quem ficou com curiosidade e quer mergulhar ainda mais fundo nessa análise fascinante do comportamento humano, o livro que inspirou este material, O Poder do Hábito, está disponível, claro. O link para encontrar ele está aqui na descrição.